Meu nome é Fernando Pereira, eu venho trabalhando com farmacovigilância há muito tempo. Embora tenha me formado em Direito recentemente, também agora sou advogado, mas de verdade eu sou mesmo farmacêutico. E desde 1993, faz tempo, hein? Após minha graduação na Universidade Federal de Ouro Preto, eu trabalho com farmacovigilância. Primeiro em hospitais, trabalhei em grandes hospitais do Brasil, hospitais Sentinela, como por exemplo o Hospital Sara Kubitschek de Brasília. Trabalhei num hospital fora do Brasil, o Shands Hospital da Universidade da Flórida. Por um período eu também tive drogaria, que foi uma experiência muito informativa para mim, especialmente para decorar, memorizar nome genérico e nome comercial dos medicamentos, além de toda a experiência com atendimento das pessoas, etc. Mas, de verdade, nos últimos 17 anos, eu venho trabalhando mesmo em departamentos de farmacovigilância de indústrias farmacêuticas, tanto nacionais, como a Eurofarma, excelente empresa, e na maior parte do tempo em multinacionais. Trabalhei na Novartis, na Schering-Plough, na Merck Sharp Dohme, na Allergan e AbbVie. Durante todo esse tempo também, eu exerci a função de magistério. Adoro ser professor. Eu fui professor em universidades, por exemplo, eu fui professor de farmacologia da Faculdade de Medicina da Uninove e ao longo de todos esses anos, palestrante, speaker, em workshops e congressos de farmacovigilância. Farmacovigilância é uma palavra polissêmica. O dicionário traduz polissêmica como múltiplos significados. Nós vemos pessoas usando o termo farmacovigilância nas universidades, na escola de saúde pública, onde eu comecei mestrado e parei, mas vou continuar, nas pesquisas clínicas, na epidemiologia. Farmacovigilância é ao mesmo tempo ciência e prática. Esse curso é um curso prático. Nós vamos falar da prática, não da ciência. Ciência requer um curso muito mais longo e não tão prático como esse. Então nós vamos falar aqui sobre a prática, sobre o ofício da farmacovigilância, ok? Nós podemos dividir a farmacovigilância prática como ofício na farmacovigilância antes do produto entrar no mercado, que eu chamo de pré-marketing, que é a época das pesquisas clínicas super controladas, e a farmacovigilância depois que o produto está no mercado, a farmacovigilância pós-marketing. O foco desse curso é na farmacovigilância pós-marketing, ou seja, como trabalhamos com farmacovigilância com os medicamentos, vacinas, antibióticos, devices, todos os produtos farmacêuticos quando estão no mercado. É isso que nós iremos, ao longo das próximas horas, falar na prática. Vamos entrar no mundo da farmacovigilância, então? E para isso, eu vou usar um diagrama aqui para explicar o que é realmente a farmacovigilância. Eu acho que vocês vão entender. Vamos ver esse quadro. Bom, como eu disse, nós temos a farmacovigilância antes do produto entrar no mercado, que seria a fase de pesquisa clínica. Vejam que, propositalmente, eu deixei esse slide em inglês, porque farmacovigilância é tudo baseado em inglês. Então vamos, nesse slide aqui, falarmos em inglês. Antes do produto entrar no mercado, ele passa por rigorosos testes. Ele passa pelas pesquisas clínicas. Não vou entrar muito em detalhe, porque o foco do nosso curso é o pós-marketing, mas um composto, um fármaco que no laboratório tem-se a possibilidade de ter algum efeito farmacológico, ele vai para os testes. Primeiro faz testes pré-clínicos em animais,
depois começam os testes clínicos em pessoas. É um momento onde tudo é controlado. Os pacientes, os sujeitos de pesquisa que se submetem a esses testes têm todos os seus parâmetros biológicos controlados, a gente sabe tudo do paciente. Então, é um momento onde tudo é controlado. No entanto, existem algumas limitações. Por mais que seja controlado, no final das contas, são poucos pacientes que se submetem aos testes. Os maiores ensaios clínicos, nós temos 1.000, 2.000 pessoas participando. Depois que o produto entra no mercado, muito mais gente vai usar. Outra coisa, durante a pesquisa clínica, não dá para a gente ter algumas informações. Por exemplo, não dá para saber qual é o comportamento que esse medicamento vai ter em crianças. Não dá para saber qual é o comportamento que esse medicamento vai ter em idosos, em pessoas que tenham insuficiência renal, insuficiência hepática. Não dá para saber também efeitos a longo prazo, porque a pesquisa não pode esperar. Tem que ter um certo prazo para ter informações fidedignas para o produto entrar no mercado. É um ambiente controlado? Controladíssimo, mas tem limitações. Mas nós conseguimos, durante esse período, ter uma noção muito clara do perfil de benefício e risco. As pesquisas clínicas nós estudamos benefício, os efeitos farmacológicos benéficos, qual vai ser a dose correta para se alcançar o efeito, e também os riscos, as possibilidades de danos. Então, essas pessoas que fazem, que são submetidas às pesquisas clínicas, que tomam o medicamento teste, tudo ali é registrado. Se teve o benefício, se teve o efeito, se ela teve algum evento adverso, se ela passou mal, se ela teve diarreia, se ela teve febre, tudo isso é registrado. Então, no final das contas, nós temos um perfil benefício-risco. É uma balança onde pende muito, mas muito para o lado do benefício. Mas ainda tem alguns riscos. Aí, entrega-se toda essa documentação para a agência regulatória, no Brasil, Anvisa, nos Estados Unidos, FDA, e o medicamento aprovado significa que ele tem a chancela das agências regulatórias, que os benefícios são muito maiores que os riscos, pode usar, vai ser bom para a indicação da bula. Aí o medicamento obtém a licença de comercialização e vai para o mercado. Então, ó, eu vou abrir para vocês aqui, para na tela mostrar esse diagrama. O que acontece com esse diagrama? Do lado esquerdo, está em inglês propositalmente, tá? A gente tem que estudar um pouco de inglês, especialmente se você for trabalhar numa multinacional, é só inglês, filho, então você tem que aprender inglês. Mas aqui é intuitivo, vocês vão, mesmo que quem não tem uma noção muito grande de inglês, vai conseguir entender a razão desse diagrama. Do lado esquerdo, nós temos um produto teste. Ele está querendo ser um medicamento para ser comercializado no mercado. Quando o fármaco está em teste, ele é submetido a rigorosíssimos controles. Então, começa com testes, começa em laboratório, computador, análise computacional. Será que isso vai ter efeito mesmo? Muda um radical de uma coisa que já tem efeito e vai fazendo os testes. Se aquilo pode vingar, começa a fazer os testes pré-clínicos em animais. Não vou entrar muito em detalhe nisso, porque o nosso curso é pós-marketing. E aí vai para a parte de ensaios clínicos de pesquisa em humanos, que é a chamada pesquisa clínica, Clinical Research, Clinical Trial. Então, vejam que é um assessment é uma análise pré-marketing, antes de estar no mercado. As pesquisas clínicas, como eu disse, são muito controladas. Então, os sujeitos que vão tomar o medicamento teste têm todos os seus parâmetros biológicos monitorados. Se faz efeito, marca lá, fez efeito.
Se causou algum mal, marca lá, ó, tomou o remédio, causou diarreia, tomou o remédio, causou dor de cabeça. Então é muito controlado. No entanto, tem limitações. Quais são as limitações? Uma das limitações é que, num estudo clínico, por mais que ele seja enorme, os grandes estudos clínicos multicêntricos, nós temos, no final das contas, centenas ou milhares de pessoas que fazem parte. Quando o produto está no mercado, milhões de pessoas vão usar, talvez bilhões. Então nós temos uma limitação de gente. Poucas pessoas, embora tudo seja protocolado, poucas pessoas participam dos testes. Outra coisa com relação à pesquisa clínica, tem um monte de informação que não dá para a gente saber, não dá. Não dá para saber o comportamento em crianças, porque as crianças não fazem pesquisa clínica. Por lei, criança não pode fazer pesquisa clínica. Não dá para saber o comportamento em grávidas, não dá para saber o comportamento em idosos, pessoas que têm insuficiência renal crônica. Não dá para saber o efeito a longo prazo, porque a pesquisa clínica ela tem que ter um prazo curto, 1, 2 anos. As vacinas agora foram aceleradas por causa da necessidade altíssima, mas não tem uma pesquisa clínica que dure 10 anos. Então não dá para a gente saber o comportamento, o que acontece com uma pessoa que toma um medicamento, um antihipertensivo, por exemplo, por 30 anos. Não dá para saber isso na pesquisa clínica, só depois que está no mercado. Então, embora a pesquisa clínica seja controladíssima, esse pre-market assessment, não dá para saber tudo. Mas dá para ter uma garantia de que os benefícios são maiores que os riscos. Então, toda a documentação da pesquisa vai para a agência sanitária, agência regulatória, Anvisa no Brasil, Invima na Colômbia, ANMAT na Argentina, FDA nos Estados Unidos, EMA na Europa, MHRA na Inglaterra, e eles avaliam e dão a chancela. Eu acho que pela documentação, pelos testes apresentados, os benefícios são infinitamente superiores aos riscos. E a gente precisa desse remédio no mercado. Então nós vamos dar a chancela, carimba lá, o medicamento obtém a licença de comercialização. Então, ao obter a licença de comercialização, NDA é New Drug Application, o medicamento vai para o mercado. E o que acontece com o medicamento no mercado? Ele vai enfrentar o mundo real. O mundo real é bem diferente do mundo controlado da pesquisa clínica, bem diferente. Vamos pensar em algumas coisas da razão de ser diferente. No mundo real, uma pessoa, um paciente, toma um medicamento só? Não. Às vezes, uma pessoa está tomando 5, 6, 7 medicamentos diferentes. Será que um não interfere no outro? No mundo real, a pessoa toma o medicamento exatamente de acordo com a bula ou exatamente do jeito que o médico pediu? Nem sempre. Há situações onde uma pessoa não médica, inclusive, prescreve remédios para outros. Eu tomei um remédio para tosse aqui, foi muito bom, use isso aqui. Então, não temos controle sobre uma série de coisas. No mundo real, imagina um medicamento que está há muito tempo no mercado, vamos imaginar Novalgina. Quantas pessoas já tomaram Novalgina ao longo da história? Eu acho que no nível de bilhões. Quanto mais gente usa um medicamento, maior a possibilidade de acontecer uma coisa ruim, um evento adverso. Então, no final das contas, vamos ver aqui na tela de novo. O que acontece no mundo real é que nós temos que responder a seguinte pergunta. Lembra que eu falei que quando o medicamento recebe a licença, ele tem a chancela regulatória de que os benefícios são maiores com os riscos, vamos usar que a absoluta maioria da população vai se beneficiar com isso. Nós da farmacovigilância, no mundo real, ainda na tela aqui, olha só essa pergunta aqui que está aqui em cima.
nós temos que responder essa seguinte pergunta aqui, ó. Os dados coletados, tudo que a gente registra nessa hora aqui, continuam consistentes com o perfil de benefício-risco que o medicamento tinha quando ele ganhou a licença? Essa é a nossa pergunta diária. Temos que diariamente garantir que o medicamento continua com o mesmo perfil de benefício-risco da época que ele conseguiu a licença. Esse é o nosso trabalho. E nós fazemos esse trabalho com uma sistemática, com um processo, que é o que a gente vai ver ao longo desse curso. Mas o que é muito importante tirar desse diagrama é que a farmacovigilância pós-marketing, que é o objetivo desse curso, ela tem a função de sempre responder a seguinte pergunta: o meu medicamento continua com o mesmo perfil de benefício-risco? Especialmente a questão de risco, que é a nossa praia. Então, o meu medicamento, ele continua com o mesmo perfil de reações adversas, ele continua com as mesmas contraindicações, ele continua com as mesmas precauções que estão lá na bula para te informar. Ou não. Todo o nosso trabalho de coleta de informações nos fez concluir que tem um novo sinal, tem uma coisa nova acontecendo. Quando acontece isso, essa coisa nova, nós colocamos na bula também para comunicar. Uma nova reação adversa, uma nova contraindicação, uma nova precaução. Então, vocês conseguiram entender o que a farmacovigilância faz? Eu estou falando de farmacovigilância pós-marketing. Ela continua estudando o comportamento do produto no que tange a sua relação de benefício-risco, e nós, farmacovigilância, estudamos o perfil de risco. Os riscos continuam os mesmos? Ou tem risco novo, tem informação nova? É isso que a gente faz na farmacovigilância. Espero que tenham entendido.